Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História que tem como tema Povoamento do Brasil. E nessa aula de hoje, como não poderia ser diferente, nós discutiremos e nós veremos algumas abordagens em que especialistas, principalmente historiadores, arqueólogos, desvendaram por meio de pesquisas históricas, por meio de pesquisas arqueológicas e trouxeram informações valiosas para que hoje nós tenhamos conhecimento do nosso passado. É válido, antes de mais nada, mencionar para vocês que ainda estamos numa fase crítica da pandemia. Se houver a necessidade de vocês saírem de suas casas, por favor, recorram a no mínimo 2 máscaras. Todo cuidado nunca é demais. Mantenham-se protegidos para que dessa forma nós consigamos sair dessa triste fase, pelo menos com dignidade, uma vez que as vacinas não são suficientes para todas as pessoas que realmente necessitam aqui no nosso país. Bom, antes de mais nada, povoamento do Brasil, nós veremos e nós faremos algumas observações relacionado a esse tema e não poderia ser diferente que essa pesquisa, esse estudo, ele se dá por meio de registros arqueológicos. Por quê? Os arqueólogos são os profissionais responsáveis por nos auxiliarem para que nós, historiadores, consigamos ter uma compreensão mais apurada do período histórico com o qual nós nos deparamos neste momento. E a ocupação do território, onde hoje seria o território brasileiro, teria ocorrido entre cerca de 11 a 12 mil anos. E esses primeiros habitantes, como já é de costume, eram nômades, ou seja, eles andavam em busca de caça, em busca de alimentação, dedicavam-se à prática da subsistência. Então, eles faziam da seguinte forma: suponhamos que eles viessem para a região de Rubiataba, esgotassem todas as caças aqui possíveis, esgotassem todos os frutos que eles utilizariam na sua alimentação, eles teriam então que se deslocarem para outra área, e assim sucessivamente, alunos. Havia entre grupos de caçadores-coletores, pescadores, coletores e agricultores. Com o tempo desenvolveu-se a prática da agricultura. A partir do instante, então, que o homem ele desenvolve a prática da agricultura, ele deixa de ser nômade e se torna sedentário. A vida dos primeiros habitantes. Bom, vocês podem observar que nós estamos diante. Eu vou utilizar aqui essa escova marcadora para que vocês visualizem essa imagem que trata dos primeiros habitantes do Brasil. Vocês podem observar que isso trata-se de uma pintura rupestre no interior de uma caverna e eles produziam aquilo que era fruto de sua imaginação. Então é perceptível que nós visualizemos hoje cerca de 2 animais e um ser humano, que seria essa representação bem rupestre aqui abaixo. Então, isso é só para ficar mais claro para vocês. Bom, as pesquisas arqueológicas indicam ainda que a presença de vários agrupamentos humanos, mas esses agrupamentos eles eram feitos de forma reduzida, ou seja, geralmente tinha cerca de 20 a 25 pessoas. Eram nômades, como já mencionei para vocês, praticavam a caça, a pesca e a coleta, e se deslocavam perto das regiões fontes de água, por exemplo, fontes próximas a rios, a córregos, que forneciam a eles aquilo que eles realmente precisavam, porque nenhum agrupamento humano consegue se manter sem uma fonte de água, então as pessoas se atentavam a isso. Construíram palhoças e utilizavam cavernas ou saliências de rochas como moradia. Por quê? Se nós voltarmos a cerca de 11, 12 mil anos atrás, é necessário que nós nos atenhamos aos perigos existentes. Nós tínhamos animais selvagens e eles precisavam se sentirem resguardados. Então, o melhor local para que eles encontravam para se manter seguros eram essas cavernas. Os caçadores-coletores utilizavam armas e artefatos feitos de pedras e ossos dos animais com os quais eles caçavam, ou ossos de animais que eles encontravam mortos. Eram instrumentos feitos principalmente para bater os outros animais, já que eles eram caçadores.
Também fabricavam potes de cerâmica a partir do cozimento do barro, a fim de tornarem mais rígidos e impermeáveis. E como que nós sabemos disso, alunos? Por meio dos registros arqueológicos, por meio das descobertas feitas por paleontólogos. E isso oferece um prato cheio para a história. O fóssil do primeiro habitante do Brasil e da América foi encontrado no território de Minas Gerais, nosso próximo ao estado de Goiás. Era de uma mulher batizada de Luzia. A reconstituição facial de seu crânio lembra muito aos aborígenes australianos. E essa é a representação que nós temos hoje, alunos, desse crânio que foi encontrado no território de Minas Gerais, que recebe o nome de Luzia. Luzia em homenagem à pesquisadora que o encontrou. Em grupos, ela andava em grupos nômades de aproximadamente aquilo que eu já havia mencionado para os senhores, cerca de 20 a 25 homens, pessoas, e sobreviviam da caça praticada pelos homens e da coleta dos frutos como araçá, pequi, jatobá, praticada pelas mulheres. Então é isso, alunos, que nós comentaremos nessa aula de hoje. É um vídeo bem rápido, bem curto, mas que nada impede que os senhores façam pesquisas. Para os alunos que têm acesso à internet, por favor, pesquisem, dêem uma olhadinha, pesquisem sobre os primeiros habitantes do Brasil. Vocês encontrarão um prato cheio, uma vez que as pesquisas arqueológicas, bem como as pesquisas de paleontólogos, nos oferecem uma fonte de informação grandiosa. Mas, professor, essas informações são seguras? Sim, são seguras de acordo com os métodos com os quais foram utilizados. Mas pode ser que elas sofram variações, elas podem sofrer transformações, uma vez que o conhecimento ele é sempre construído, ok? Como atividade de hoje, alunos, é uma atividade bem fácil, bem tranquila de ser feita. Vejam bem, o que vocês farão? Caros estudantes, por meio do texto base, qual texto base? Esse que eu mencionei para vocês agora há pouco, e que eu fui comentando e explicando detalhadamente. E do entendimento que vocês tiveram quando leram, descrevam como era a vida dos primeiros habitantes do Brasil. Fácil, não é mesmo? É isso que vocês farão. Após vocês fazerem, vocês retirarão uma foto e enviarão no meu WhatsApp privado, ok? Quaisquer dúvidas, agora no horário da aula, e vocês terão até as 17 horas e 20 minutos da aula de hoje para enviarem a atividade para o meu WhatsApp privado, ok? Um forte abraço a cada um de vocês, se cuidem. E como uma frase de reflexão, a professora Elisete deixou esta frase para que vocês façam uma reflexão, principalmente no nosso contexto histórico. Diz assim: não podemos parar a carruagem da história, mas podemos contribuir para que a viagem se torne mais agradável, mais divertida e eternizada. Ok? Até mais, alunos!